Será possível tirarmos um significado de tudo o que fazemos, mesmo do que fazemos em lazer? Madalena adora surf e adora andar de skate. Quando se põe em cima das pranchas, será que procura desafiar o equilíbrio no desporto ou na vida? Será que procura testar o seu foco? Será que ali procura a evasão das regras, a autorização para a liberdade? Será que na frescura do ar e da água finta o sufoco da realidade? Madalena hoje vive ao pé do mar e o mar ajuda a perceber melhor a vida, disse o seu psicanalista. Foi pelas ondas da vida que encontrou o seu Leme, que é nome de bairro e de praia no Rio de Janeiro, onde viveu, é nome de mudança, de reconstrução e é nome de livro. Ela não é atleta profissional, mas é escritora, cronista do Jornal Público, vive dos livros para os livros, mas tem muito mais para contar além da obra feita. Bem-vinda, Madalena Sá Fernandes. Catarina. É um gosto ter-te aqui. É um gosto estar aqui. Madalena, queria começar por esta ideia de misturar aquilo que nós fazemos em lazer com aquilo que nós fazemos na nossa vida e como é que às vezes, nestes pequenos prazeres, vamos buscar evasão, liberdade para aquilo que não conseguimos fazer no nosso dia-a-dia, com compromissos, etc. Reveste um bocadinho nesta ideia que eu tentei colocar aqui no início? Revejo, acho graça teres ido buscar o skate e o surf, que eu já não pratico, nem um nem outro, mas fizeram parte da minha vida durante muito tempo. E precisamente quando eu vivia no Rio de Janeiro e andava de skate, o que eu procurei foi tornar o espaço e o tempo de transporte, que normalmente é um tempo que não é propriamente muito divertido. E é ou um bocado muito... inútil, não é? E é um bocado inútil às vezes, quer dizer, se fores num autocarro ou num comboio dá para ir a ler também, não é? Mas aquele tempo que eu faria a pé, numa coisa também divertida e que me desse prazer. Portanto, o skate entrou um bocado assim, nesse sentido de até o transporte ser divertido. Foi assim que surgiu na minha vida. E o surf? O surf surge muito cedo, eu tinha 8 anos e foi pouco depois dos meus pais terem separado. E era assim os primeiros verões de pais separados, né? Que eu ia só com o meu pai, íamos para um sítio na Costa Vicentina e era só eu e o meu pai, não só na casa onde estávamos, como praticamente ali naquela vila para onde íamos. E é um sítio diferente, é no Algarve, mas é assim um sítio mais inóspito, que temos que levar camisolas de lã e etc. E o meu pai arranjou ali havia uma escola de surf, de facto, não havia assim muito para fazer, porque nem a praia às vezes nem estava a bom tempo. Uhum. E o meu pai arranjou ali Aquele escape. Não, ele não fazia surf, mas era um escape para mim, ou seja, ele pôs-me nas aulas de surf para eu ter ali um entretenimento também nas férias com ele. E eu lembro-me que ao início até era uma obrigação. Ele obrigava-me a ir para as aulas, assim um frio às 7 da manhã, e lá ia eu. E ele ficava a ver-me do cimo da falésia. E depois, com o tempo, comecei a gostar muito, porque primeiro era um sacrifício e depois ia com um professor que ainda hoje é meu amigo e que era pescador também de lá, o dono da escola de surf. E aquilo era um momento muito, muito bonito, era quase uma terapia que fazíamos ali os dois. Ele contava-me os problemas dele e eu gostava muito desse momento de estar sentada na prancha no meio do mar. E depois realmente fiquei apaixonada e continuei a fazer durante muitos anos. Quando tu contaste que o teu psicanalista te disse que o mar ajuda a perceber melhor a vida, o que é que isto quer dizer? Eu não sei se eu formulei exatamente assim, mas de facto o meu psicanalista, por querer encontrar uma linguagem de entendimento comum comigo, e por eu ter de facto quase uma obsessão pelo mar e pelo que é náutico, pelo marítimo, mesmo tanto tematicamente como na minha própria vida, proximidade com o mar, etc. Eu acho que ele usou um tema que me era próximo e nesse caso a metáfora que eu uso, que veio dele, e que na verdade veio dele, mas partiu de uma preocupação minha, de um problema inicial meu, que era essa sensação de não conseguir nadar. Eu falo disso no Leme, de sentir que não conseguia nadar, ou seja, uma coisa sem ter ajuda, sem ter a boia, sem ter... E aí, ligando com o caso que é de violência doméstica, o que o meu psicanalista diz é que muitas vezes a outra pessoa,
nesse caso um agressor, não é bem a boia, é mais uma espécie de uma âncora, é mais aquilo que nos afunda. E que então seria importante aprender a nadar, e perceber que sei nadar, sobretudo, e até eventualmente construir então um barco. E eu achei essa imagem bonita. E daí também veio o leme, não é? Que é construir um barco e ir ao leme. E remar sozinha, sem precisar Exatamente. de uma ajuda que às vezes parece ajuda, mas não é ajuda real, é só uma figura que está ali a manter uma certa submissão. Exatamente. O leme, antes de ser nome de livro, também foi nome de... E é nome de um bairro, ainda continua a ser, no Rio de Janeiro, onde tu estiveste, é nome de uma praia, mas indo já ao leme. Eu li o livro. E o livro, sem querer fazer nenhum spoiler, conta a tua história enquanto criança, filha de uma mulher que estava casada com o teu padrasto. Não sei se casaram, mas estavam juntos. Não eram casados, mas estavam juntos. E o caso de violência doméstica, não só a física, mas também, sobretudo, verbal e psicológica. Quando estava a ler o livro, estava a pensar numa ideia que também é muito dita por vezes pelos cantores, pelos grandes autores de canções, que é muitas vezes no sofrimento que se consegue as melhores canções, que se consegue os melhores poemas. Pergunto-te, também tendo em conta que esta foi a tua primeira obra, foi o teu primeiro livro e com bastante sucesso e que vem também de uma história dolorosa, achas que é preciso um certo caos para conseguir escrever bem? Achas que é esse lugar de dor alimenta mais uma boa obra? Para mim, o que eu sempre gostei na literatura foi precisamente essa capacidade. Isso é muito comum, não é? O Vargas Llosa tem essa frase, não é? Que a literatura põe em ordem o caos da vida, não é? Portanto, é uma maneira de organizar um bocadinho o caos em que todos vivemos, de certa maneira, não é? Um caos emocional, muitas vezes. E para mim sempre foi nos livros que eu encontrei uma capacidade, uma forma de elaborar melhor as dores que eu própria sentia, muitas vezes lendo sofrimentos alheios e percebendo que me diziam muito respeito. Identificando-te, por exemplo. Sim, sem dúvida. Eu acho que pronto, isso é a literatura. Não acredito que a literatura possa muito, ou seja, acho que a literatura pode pouco, mas esse pouco é o que a torna insubstituível, e esse pouco, para mim, é isso, é essa capacidade de me ver refletida em tantos espelhos. E comigo foi quase uma urgência de pegar em todo esse caos interior e em tudo o que eu tinha por organizar. Não digo tanto por resolver, porque acho que não resolvi nada, mas acho que organizei um bocadinho melhor. Não resolveste com o livro, mas resolveste com outras técnicas? Sim, não sei se resolvi, não sei se alguma vez resolvemos certas coisas, mas acho que sempre os humanos sempre serviram de narrativas, não é? Precisamente para fazer isso, para pôr em palavras aquilo que não as tinha, para dar um nome, para dar um corpo a dores e a sofrimentos, e sempre uma das formas que sempre utilizámos para fazer isso foi através de narrativas. E eu também fiz o mesmo, e acho que foi por isso que escrevi o Leme, foi para tentar dar um nome ao que ainda estava inominável, num certo sentido. Mas também consegues ver do ponto de vista de quem lê e de perceber que enfim, este tal lado sombrio da vida também, do ponto de vista de captar pessoas para ler, funciona. Pegando naquela ideia que eu referi há pouco, não é? Muitas vezes é do sofrimento que vem grandes obras. Sim. Também concordas com esta ideia? Ou... Claro, ao mesmo tempo, num período de grande sofrimento, nós temos grandes artistas, grandes poetas, grandes escritores que sabemos que eram, na altura ainda nem havia o termo depressão, não é? Mas que eram profundamente melancólicos, como o Rilke. Ele era um grande melancólico, mas ao mesmo tempo ele próprio diz que nos períodos de maior melancolia, ou seja, nesses períodos de depressão, que não conseguia escrever. Ou seja, eu acho que num período de depressão, de uma angústia demasiado profunda e incapacitante, que também não se escreve. Mas eu acho que a matéria para a escrita, pelo menos para mim, que mais me interessa, está aí, está no que mais dói e no que nessa ferida e nessa tentativa de delimitar essa ferida.
mas num período de profundo sofrimento, acho, pelo menos no meu caso, impossível de escrever, é incapacitante. Ou seja, é preciso uma distância. No meu caso, isso é claríssimo. Eu preciso de uma distância para poder escrever sobre a matéria ferida. Mesmo implicando mexer nessas feridas, não é? Exatamente. Mexe sempre. Sim. Olha, no teu livro há várias coisas interessantes, mas houve uma ideia que com a qual eu fiquei muito curiosa, que é, apesar de tu teres experienciado essa violência desde muito cedo, tu dizes que só ouviste falar de violência doméstica, à expressão, pela primeira vez com 11 anos, quando estavas a ver televisão. E que na altura um ecrã mostrava uma senhora que estava a chorar, a contar a sua história, com uma música triste a tocar ao fundo. Depois, anos mais tarde, tu escreveste uma crónica sobre violência doméstica, ainda antes de escreveres o Leme, e convidaram-te para um desses programas da manhã para tu falares sobre a tua história de violência doméstica. E tu escreves que te imaginaste a falar precisamente com essa música triste por trás, ao fundo, e que então decidiste recusar. Que convite é que foi este? Olha, já foram vários. Não vou especificar, mas pronto, todo o tipo de programas da manhã. Mas para falar sobre aquilo que tu viveste. Eu acredito que sim, e por isso é que eu recusei, porque a minha ideia com o livro, o que eu queria, o que eu sempre quis era escrever um livro, ser escritora e viver da escrita. E a escrita é precisamente o espaço onde aquilo que eu estou a contar pode ficar delimitado nas páginas e nas palavras. E é também por isso que eu gosto de escrever. Eu não me considero tão boa a dar entrevistas ou a falar, porque onde eu me sinto mais confortável é a escrever. Onde controlas mais? Sim, e porque tenho mais tempo. Acho que longe da velocidade, do improviso, que são fundamentais para um primeiro impulso de escrita, mas depois eu acho muito importante, e acho que é uma coisa que se está a perder completamente hoje em dia, o tempo para deixar as coisas pousar, para pensar sobre aquilo que estou a escrever. E portanto o território onde eu decidi abordar esses temas foi a literatura, foi o livro. E por isso, embora claro que o tema seja fundamental e fico muito feliz que seja um tema muito falado, não o queria submeter a um outro formato que fosse desvirtuar aquilo que eu própria penso sobre o tema. Ou seja, não queria estar num sítio onde eu fosse autora. No sentido mais. Sim, autora no sentido de ter autoridade mesmo sobre aquilo que eu estou a falar, que foi os livros. Também temias que fosse uma abordagem mais rasa, digamos assim, ou mais voyeurista? Sim, também houve esse receio? Sim, sem dúvida, que eu acho que acontece muito. Embora não tenha nada contra esse tipo de programas, porque muitas vezes até falam desses temas tão importantes, no meu caso nunca me senti confortável para fazer isso. Madalena, tu tendo feito um livro sobre violência doméstica, muitas vezes, quando és convidada para podcasts, para entrevistas, pedem-te muito opiniões sobre os casos de violência doméstica, o que é o ser vítima, etc. Este lugar de quase porta-voz agora do tema é um lugar com o qual tu te sentes confortável, ou preferes estar mais num lugar de escritora? Porque tu não és obrigada, digamos assim, a ter opinião sobre o tema em si, não é? Tu conheces o teu caso e pronto, e podes conhecer mais alguns, mas não tens formação na área, não é essa a tua profissão. Como é que te sentes quando de repente te fazem perguntas mais específicas? É um lugar estranho? Sim, é um lugar do qual eu tento fugir, precisamente porque o meu objetivo é escrever sobre todos os temas. Agora, acho que há temas mais que dizem mais a determinados autores, e esse tema evidentemente diz-me muito. Não acho que esteja esgotado, aliás é um tema sobre o qual eu ainda tenciono escrever bastante. Esta história em concreto ou outras histórias? Outras histórias. Eu escrevo ultimamente mais autoficção, portanto mais relacionado comigo, e por isso é um tema que me diz muito e sobre o qual eu ainda... E não é só a mim que me diz muito a muita gente, e sobre o qual eu quero escrever ainda bastante. E ao início eu queria-me ser apenas... que o tema ficasse cingido ao livro. Era a minha intenção inicial, não tinha qualquer tipo de... não queria fazer nenhum movimento mais panfletário.
Mas vivendo nesta sociedade e neste mundo, acho que é impossível não nos preocuparmos com o que está a acontecer. E, portanto, se me pedem uma opinião ou um parecer mais ligado a esse tema, também não vejo por que não dá-lo. E acho que o silêncio é, sem dúvida, o grande problema em muitos assuntos no mundo hoje em dia, mas na violência doméstica em particular, não tenho dúvidas de que o silenciamento é sempre o grande mal nestes temas. Portanto, resumindo, quero ser escritora, quero falar sobre muitas coisas, escrever sobre muitas coisas, embora, como disse, este seja um dos meus temas, mas já não sou tão. Sim, já não sou tão. Já não fico tão incomodada com isso, porque de facto é um tema, não é? É inegável, é um tema da nossa sociedade. E eu vivo nesta sociedade, eu preocupo muito com esse tema, porque penso muito sobre ele, porque me diz muito, e a tantas mulheres, e portanto também não acho grave falar sobre ele. Só não gosto é de um lado mais sensacionalista, mais voyeurístico, mais às vezes até quase pornográfico, entre aspas, de exploração dos temas, mas são temas fundamentais da nossa sociedade e que acho que é importante falar sobre eles. Tu mencionaste uma palavra muito relevante, que é o silêncio. Que está muito presente nestas temáticas. Tu vens de uma família privilegiada a nível económico. Sá Fernandes, és filha do Sá Fernandes, que era vereador da Câmara Municipal de Lisboa. Nestes meios, só conheces o teu meio, não é? Não conheces os outros, mas nestes meios mais privilegiados, o tema ainda é mais silenciado, porque há uma certa estrutura que se tem que manter até para fora. Sim, eu não sei se é mais, lá está, como dizes, eu não conheço dos outros meios, além do que procuro saber e ler. Mas acho que há um detalhe curioso em relação a estes meios, porque vivem mais meios de classes sociais e económicas mais altas. Eu acho que tem a ver com as aparências. Uma constante manutenção dessas aparências, a questão da vergonha. Eu já citei isto algumas vezes, mas aquela série dos Peaky Blinders, em que há uma fala que eu gosto muito, em que o Thomas Shelby, que é de um meio mais baixo, está lá envolvido com uma que é de um meio mais alto, e às tantas, assim, daquelas casas cheias de cavalos. Acho que aquilo é na Irlanda, não é? Ou na Escócia, já não sei. Pronto, não interessa, mas é de um meio mais alto, e ela às tantas vira-se para ele e diz: "You think your people are ruthless? Try mine." Se pensas que as tuas pessoas não têm piedade, misericórdia, etc., experimenta as minhas. E eu acho que às vezes nestes meios essa questão das aparências, dos preconceitos, de tentar manter-se uma certa fachada é mais premente, sim. Isso também dificulta e dificultou o percurso que a tua mãe fez e que tu fizeste. Tu és uma criança, não é? A responsabilidade não era tua. Mas também dificultou sair daquela situação mais cedo? Eu acho que sim, eu acho que acabou por pesar também, sim, sem dúvida. Acho que sim. Também há um padrão muito presente que, quando se cresce num contexto de violência doméstica, por vezes, pelo menos numa fase inicial da vida adulta, repetem-se padrões. Até se perceber que se está a repetir um padrão e até se conseguir libertar desse padrão. Isso também aconteceu contigo? Repetir um padrão. Sim. Que semelhanças é que houve? Entre o que eu repeti e o que eu vivi na infância? Sim, que tu viveste e que assim, por ti a repetir. Pronto, tem a ver com os mesmos assuntos, com os assuntos de violência doméstica. Eu estou agora a escrever um pouco mais sobre isso. Ainda não me sinto muito confortável de falar, porque ainda não falei muito sobre isso e acho que, lá está, prefiro guardar para o livro. Sim, usar essa experiência mais de mulher já, tentar elaborá-la mais através da escrita. Mas o que eu sei é que isso acontece, não acontece com toda a gente. Muitas vezes o que acontece é, por teres vivido, então vais tentar evitar, mas o inconsciente é muito forte. Eu gosto muito de psicanálise e sei que é muito comum procurarmos o familiar, ou seja, o que nós crescemos a ver como familiar e como o que nos é ensinado que é o amor e que é uma relação.
fica no nosso inconsciente e não é que queiramos isso, porque passamos, no meu caso, passei toda a minha infância a dizer que isso era precisamente o que eu não queria viver, mas acaba por acontecer muitas vezes ir lá parar, quase sem saber como. Eu acho que esse sem saber como é a força do inconsciente que procura o familiar, não é? Aquele conceito do estranho familiar. Acho que nos movemos muitas vezes por isso. Tu consegues libertar-te mais cedo porque antecipas mais cedo, mesmo estando lá? Não sei se mais cedo. Acho que é um trabalho muito duro e acho que é um trabalho interior que se tem de fazer. Mas acho que no meu caso o que me ajudou foi a compreender melhor os mecanismos que fazem com que uma pessoa não saia, que fazem com que uma pessoa aceite, sinta que merece, num certo sentido. Acho que é um assunto muito, muito delicado, sujeito a imenso julgamento por parte da sociedade, e esse julgamento também é um dos fatores pelos quais as pessoas muitas vezes não saem. A vergonha continua a existir. O julgamento por saberem o que está a acontecer e por eu saber acho que a que pessoa está a ficar, apesar de... Sim, por saber isso, o constante porque é que não se sai, como se não houvesse outros mecanismos a operar, não é? Mecanismos de destruição da autoestima, noutros casos, questões financeiras, ou seja, é tudo uma análise muito rasa e muitas vezes as vítimas não falam porque quando falam são duplamente julgadas e atacadas. Eu já dei algumas entrevistas sobre isto, dei uma recentemente e é assustador ver os comentários, ou seja, ver o que as pessoas ainda acham sobre uma mulher que passa por isso. E isso assusta-me, sobretudo pelas outras mulheres. Mais assustador ou mais surpreendente para ti? Ai, tanta coisa. mas o que eu... Mas por tu não corresponderes a um padrão, entre aspas, pré-definido daquilo que seria uma vítima? É isso? Eu não acho que existe um padrão de vítima. Há vítimas de todos os tipos. Mas é isso que as pessoas comentam? Não, as pessoas comentam. Eu estou cada vez mais pessimista com o estado do mundo quando vejo comentários. Os comentários nas redes deixam-me mesmo muito, muito triste. São de uma brutalidade por vezes, e agora nem digo no meu caso, digo até mesmo agora com estas questões todas da Palestina, etc. Isto é de uma brutalidade que me deixa mesmo triste. Fico mesmo abatida. Mas dizia que em caso de violência doméstica, estes comentários, qualquer mulher que esteja a passar por isso e vai ver que sobre este assunto os comentários são a culpar a mulher, por exemplo, ou a duvidar também? A duvidar talvez também, mas muitas vezes a culpar ou a mostrar total falta de empatia ou qualquer coisa. Eu penso nas mulheres que passam por isso, porque é que elas vão falar, não é? Porque é que uma mulher há de falar se é muito pior para ela falar? E é muito triste que seja muito pior, muitas vezes, falar. Olha, antes de tudo isto, antes da escrita, etc., tu eras uma MTV Girl, certo? Se pusemos o teu nome no Google, encontramos que, além de escritora, cronista, como eu disse, há uns anos também eras, e acho que não sei se continuas a ser, isto é um título de um artigo, uma das principais influenciadoras digitais portuguesas, um artigo de 2017. E, portanto, era algo que tu gostavas bastante. Fotografia, sempre gostaste muito de fotografia. Quando foste para o Rio de Janeiro, aproveitaste esse período também para explorar mais essa parte. Esta parte da vida é uma parte muito estranha para ti? Ou é? É. É uma parte que não... Não, é uma parte que olho com carinho. Eu claramente já não sou, não é? Já não sou influenciadora em nenhum sentido. Mas foi no início do Instagram, ou seja, esse é aquele tipo de artigos em que ainda estávamos. O que é isto do Instagram? Ainda estávamos nessa fase, só para contextualizar. E sim, o que acontecia é que eu vivia no Brasil, no Rio de Janeiro, precisava de me sustentar lá, tirava muitas fotografias, andava de skate, pronto, a minha vida tinha paisagens bonitas. E surgiu nessa altura, era o início das marcas a patrocinarem pessoas que tiravam fotografias, no fundo era isso.
E portanto apanhei essa primeira onda e foi bom na altura porque foi o que me permitiu viver no Rio de Janeiro. Ou seja, não, o que eu gostava de viver no Rio de Janeiro e de tirar fotografias, efetivamente. Quanto a essa parte, nunca gostei e nunca fui boa. Qual parte? A parte de mais de influenciador ou de fazer isso. Nunca tenho plena consciência que nunca foi o meu espaço, mas Porquê é que dizes que nunca fui boa? E porquê que não Porque não gostavas fui. ali? Porque efetivamente não fui, não era o que eu gostava. O que eu gostava era de ler, de escrever, sempre foi. Não tinha jeito, eu acho que isso dá para ver com. Hoje em dia já é uma profissão, é mesmo uma profissão, não é? E temos muitas em Portugal, muitas pessoas que fazem isso e que são comprometidas, que fazem bem, que têm jeito para aquilo. E não era o meu caso, eu não tinha. Mas está tudo bem, porque também, na verdade, tinha 18, 19 anos e 20, e acho que foi uma fase. E foi o que me permitiu estar lá, portanto acho que está tudo bem também. Também foi bom para a tua autoestima, de certa forma? Isso não, porque a minha autoestima não estava muito ancorada nisso, porque eu nunca foi o que me apaixonou. Ou seja, não tinha o lado até de mais de publicidade, marketing, tudo isso. Na verdade, até sempre me entristeceu um bocadinho, porque eu estudei, o meu curso foi literatura, depois acabei o curso no Brasil, ainda fiz uma pós-graduação em marketing no Brasil e eu nunca fui tão infeliz a estudar alguma coisa como a estudar marketing. A minha mãe é publicitária, conheço muitos publicitários que são apaixonados por aquilo e eu sempre me senti profundamente infeliz naquelas aulas. O que é que não gostavas ali? Eu não gostava de nada, eu tinha saudades de estudar, de ficar 3 aulas à volta de um poema, de comparar autores, de ler, e de repente, quando estava ali, lembro-me de tinha aulas de vendas, estavam ali a ensinar a vender, a fazer trabalhos sobre vender iogurtes, e aquilo, com todo o respeito, porque eu sei que obviamente é uma profissão, só não era para mim, não era a minha, então não me deixava nada feliz. Mas quando estás a fazer marketing é um bocadinho depois deste lado da publicidade, que tu percebes que pode ser uma ferramenta e então decides estudar para trabalhar por aí também. Eu acho que também foi uma maneira de deixar um bocadinho o meu sonho da literatura em banho-maria, no sentido de, e é uma realidade, é muito difícil viver-se da literatura no mundo e em Portugal. E portanto eu acho que foi esse choque com a realidade de ao mesmo tempo querer estar no Brasil e viver no Brasil e perceber, mas eu aqui não vou conseguir, nem aqui, nem achava eu em lado nenhum, viver da escrita. Portanto, o que é que eu vou fazer? E foi um pensamento mais racional, vou arranjar uma profissão, entre aspas, normal. E achei, então pronto, vou também para uma agência de publicidade. Achava eu que seria uma forma também de poder escrever e viver disso. E de facto assim o fiz durante um período. E criaste uma também com um parceiro teu. Sim, depois continuei ainda durante um período nisso. Mas sendo totalmente sincera, sempre soube que não era o meu mundo. Mas ainda assim conseguiste ir buscar técnicas e ideias de marketing para depois, quando lançaste nos livros, para conseguires também ter mais alcance? Ou... Não, o que eu acho é que, como eu já tinha uma presença nas redes sociais, uma coisa talvez tenha ajudado a outra. Mas na verdade eu apaguei tudo quando lancei o meu livro. Quando lancei o Leme, apaguei tudo o que tinha no Instagram. Porquê? Lá está, porque queria começar uma nova vida, a vida que eu queria, que era da escrita. Mas também porque temias, se calhar, alguma menorização por parte de críticos ou das pessoas em geral? Do género? Talvez, eu acho que quis separar mesmo as águas. Quis começar a vida que eu queria mesmo, que tinha a ver com a escrita. Não me lembro se pensei nisso, talvez, sim. Faz sentido, sim. Mas sem vergonha do passado. Não, eu falo disso até com alegria. Ainda por cima vivi no Rio de Janeiro, que eu adorava. Foi a minha adolescência. Eu digo que eras MTV Girl porque fazias parte de um programa da MTV que era as It Girls, não era? E tu eras a Madalena Skater Girl. Sim, há um vídeo filmado teu a andar de skate foi nesse e tudo. período. Partilhar o dia-a-dia enquanto influencer. Olha, mencionaste aí viver da escrita.
É possível viver da escrita em Portugal? É muito difícil, muito difícil. Porque a Virginia Woolf já fala disto em 1929, não é? No A Room of One's Own, em que ela refere a importância de termos um espaço, tempo e, sobretudo, condições financeiras para escrever. E a escrita exige tempo, exige uma atenção é mesmo um trabalho que vive da demora e da lentidão. E da revisão, e volta a escrever, e volta a melhorar, e volta... E esse está a ser assim, o grande desafio para mim, que é neste mundo tão veloz e com tantas exigências, como é que se arranja esse tempo? E infelizmente continua a ser um bocado atual esse texto dela, porque também é preciso o tempo, é preciso o espaço e é preciso o dinheiro, não é? As três coisas estão interligadas e é muito complicado em Portugal. Mesmo tendo tido a sorte que eu tive com o Leme e com o Deriva e como tem corrido e com bolsas, etc. Mas o que eu constato é que é preciso aceitar montes de pequenos trabalhos para conseguir sustentar o principal, que é escrever o livro, e com a aceitação de todos esses trabalhos e também da questão da promoção e dos festivais, etc., o tempo para escrever vai sendo reduzido e o tempo é o principal para escrever. Então eu acho que dos escritores que eu conheço e do que eu tenho visto, andamos mesmo todos neste malabarismo, ou muito cansados de andar de festival em festival e de um lado para o outro, ou frustrados porque não há o tempo para escrever, ou frustrados por causa da questão financeira, que é evidentemente uma questão. Portanto, sim, é muito complicado. Tu arranjas tempo no meio disso tudo como? Em que momentos? Apesar de ser difícil, como disseste agora, não é? Mas então, o que é que tem funcionado para ti, para arranjar tempo? Olha, o que tem funcionado é começar a dizer mais não. Isto é um clichê, mas tem funcionado bastante, porque acho que se tu queres dizer sim a uma coisa, esse sim que tu estás a dizer são 40 nãos. E custa, mas tem de ser. Tem de ser mesmo dizer não ao resto para dizer sim ao livro. E depois, pronto, eu no meu caso tenho uma rotina, tento escrever de manhã e tento que as manhãs fiquem sagradas para a escrita. Mas pronto, também escrevo outras coisas, escrevo crónicas, escrevo textos aqui e ali, portanto é tudo... muitas vezes é bastante frustrante, sim. A minha batalha é com o tempo. Mas estou agora nessa fase, estou a escrever um livro e, portanto, estou quase ermita. Às vezes tenho inveja daqueles escritores, sei lá, do Cardoso Pires, que se metia na Costa da Caparica, ninguém sabia dele durante meses. Odeio Rosenar, que vinha para Sintra, para o Palácio de Setiais. Tenho um bocado de inveja, gostava de fazer uma coisa assim. Mas é isso, é batalhar com as exigências constantes do mundo. No meu caso também sou mãe, portanto tenho uma janela temporal de escrita curta, mas sim, tento dizer muitos nãos para dizer sim ao livro e batalhar pelo meu tempo de És escrita. muito perfeccionista? Com a escrita sou. Com o resto não? És mais... Com o resto acho que não sou. Acho que não sou muito... Acho que não sou. Não sou. Mas com a escrita sim. Acho que as qualidades que me faltam na vida, tipo organização, atenção, sou profundamente distraída, tento condensar na escrita e fico ali... E também sou muito obsessiva com a escrita e acho que na vida não sou tanto. Ficou tudo para a escrita, os defeitos e as qualidades. Tudo condensado ali, mas também para as tuas filhas. Tu estiveste 4 anos no Rio de Janeiro, quando voltaste engravidaste. Sim. Com 23 anos. Sim. Não foi planeado, deduzo eu. Não foi planeado, mas foi bem-vinda. Claro. Sim. E depois tiveste a segunda filha um ano depois. Sim. Não foi? Como é que é ser mãe tão jovem? Porque acredito que, tendo em conta os padrões atuais, não é? Jovem para a atualidade, acredito que fosses uma das poucas amigas com a tua idade Sim. que fosse mãe naquela altura. É verdade. Claro que isto há uns anos, isto não era considerado ser mãe muito jovem. No tempo dos nossos pais e avós, etc. Mas de facto, eu
não tinha nenhuma amiga. Aliás, as minhas amigas estão agora a ser mães. Já têm as minhas filhas 7 anos. Tu tens agora 30? 31. 31. Sim. E as minhas amigas estão agora a ser mães. Na altura não tinha, mas tinha primos mais velhos e irmãs mais velhas de amigas minhas, por exemplo, que já tinham filhos. Mas sim, fui a primeira das minhas amigas a ser mãe. E como é que é entrar num processo em que tens que aprender a fazer em qualquer idade, não é? Aos 30, aos 40, o que Sim, for. sim, sim. Mas como é que é entrar num processo assim tão jovem e fazer uma coisa que não vias muitas pessoas à tua volta a fazer? Como é que é essa experiência? Foi muito assustador certas coisas. Eu lembro-me que, por exemplo, eu tinha muito, muito medo na primeira filha. A segunda é mesmo aquilo que se diz, foi completamente já. Ainda por cima tinha sido tão próxima, não é? Tem só 1 ano de diferença entre uma filha e a outra. Então, mas na primeira eu estava profundamente assustada mesmo com o que é que estava a acontecer ao meu corpo, como é que eu ia ter capacidade de cuidar de um bebê. Lembro-me que ficava traumatizada com a questão de dar banho. Via vídeos de banhos a recém-nascidos e ficava muito, muito assustada com aquilo. Mas depois é engraçado que ela nasceu e realmente ativou-se aqui qualquer coisa. Claro que tive de aprender na mesma, mas foi muito bonito. Acabou por ser muito natural. Teve as suas complicações, a questão da amamentação, etc. Mas depois acabou por correr tudo muito bem. E quando veio a segunda já foi tudo muito mais simples. Tu também, estando com tantos sonhos, não passaste por aquela crise de agora a maternidade e agora depois como é que eu vou encaixar todos os meus sonhos na escrita, etc. Foi um processo leve para ti? Olha, por acaso, acabou por ser um grande incentivo. Ou seja, na gravidez e no pós-parto não tinha cérebro para ler. Não estava a ler nada. Foi assim um período em que não li grande coisa. Mas pouco depois, estranhamente, ou seja, numa altura em que tinha 2 bebés a chorar e que não dormia e que vivia bastante para elas. Mas é engraçado, é como se elas me tivessem vindo dar um alento de epá, eu consegui fazer isto, consegui trazer 2 meninas lindas ao mundo. Isto é uma criação, porque acaba por ser uma criação maior do que qualquer outra, e tirou-me um bocado o medo de que eu tivesse de outras possíveis criações, como a literária. Portanto, até pelo contrário, porque é depois do nascimento delas que eu começo mesmo a sério a escrever crónicas, e é sempre muito com essa força e, além disso, com esse centro que eu acho que as crianças, que os filhos dão. No meu caso, elas deram-me um centro. Tem muitas complicações a maternidade, mas deram-me uma rotina, deram-me uma noção maior de responsabilidade que eu não tinha. Eu andava completamente caótica e perdida pelo mundo e de repente deram-me casa. Expectativa. Sim, e há uma frase do T.S. Eliot que é: casa é o lugar de onde se parte. E com uma casa já tinha um lugar de onde partir. E portanto acho que teve muito a ver com elas eu poder então começar. No teu caso, seres mãe fez-te melhor escritora, melhor pessoa? Melhor escritora não sei, mas acho que sim. Não sei se tem a ver diretamente com ser mãe, mas escritora, porque antes não escrevia para mim, mas não tinha ainda a força para publicar. Melhor pessoa, acho que sim, porque tens que dar um cuidado e uma atenção a outro ser humano, e acho que sim, que mudou totalmente a minha perspectiva sobre os outros e sobre a vida. Sim, acredito que sim. Elas já leem coisas tuas? A mais velha tem 7. Sim. Já está no primeiro, está no segundo ano. Sim. Lê alguma coisa tua? Tem curiosidade? Ou... Lê os títulos, conhecem e dizem que eu sou a dona dos livros. É a profissão que elas acham que eu tenho, é ser dona de livros, que não está longe da verdade, porque exato. porque tenho muitos livros lá em casa.
Estão agora a aprender a ler e é muito bonito. É um momento. Estou a gostar muito de vê-las a desenhar as letras com aquele cuidado que eu também tinha na altura. E pronto, ainda leio um pouco, não é? Ainda é aquele momento muito engraçado em que estão a ler. A minha filha está a ler O Coelho Salta e ela está assim: O Coelho, Coelho. Ou seja, em que primeiro ainda lê só as letras e os sons e depois é que converte aquilo num significante. E esse momento em que ela se apercebe que aquele conjunto de letras é um coelho é fascinante de assistir, porque nós já não temos isso, não é? Nós lemos mesmo sem querer. Eles esforçam-se e depois, estas letras é um coelho. E eu acho isso lindo, acho esse momento mesmo lindo. No mundo em que temos tão pouco tempo para ler ou fazemos pouco tempo para ler e que o que lemos mais é legendas de posts e títulos, qual é que era o apelo que tu farias à leitura? Porque tu és uma leitora ávida, não é? Aliás, tu já vias a tua mãe a ler na banheira de imersão e a tua mãe também é uma leitora sôfrega, digamos. O que é que está nos livros que só os livros dão e convence-nos a ler mais? Para mim, lá está, o que eu dizia há pouco, eu acho que não vamos aqui entrar numa perspectiva muito salvífica da literatura, mas sem dúvida, e perante os dias de hoje, desta velocidade, que eu acho que é assim a palavra quase paradigmática do que se passa, é a velocidade de tudo. E o livro é o espaço da desaceleração. Para mim é onde se pode pensar, ainda é um espaço onde se pode pensar, desacelerar, permite sustentar essa linguagem mais hesitante, que é uma coisa que se vê pouco. Dá espaço a uma linguagem hesitante perante a dor, dá espaço a uma resistência, num certo sentido. Acho que ainda é um espaço de resistência e, sobretudo, é esse espaço de lentidão, é esse espaço onde podemos demorar-nos sobre um objeto, coisa que não está a acontecer, não é? Então nas redes sociais é assustador, é mesmo assustador. E portanto eu acho que para desacelerar e para que não sejamos consumidos por essa voragem mediática o tempo inteiro, ainda recorro aos livros e acho que as pessoas também deviam fazer o mesmo. Andas sempre com um livro atrás? Ando. Sempre, para todo lado, sempre a ler. Sim, agora estou comecei há pouco e já percebi que vou adorar o novo livro do Daniel Jonas, A Justa Desproporção. Lês em português ou em inglês, ou os dois? Em português, ele é português, portanto leio em português. Este leio em português. Em geral, pergunta em geral. Em geral também leio em português, só se houver um livro que não esteja traduzido ou que a tradução não me diga grande coisa, leio em inglês. Também trago muitos livros do Brasil que ainda não estão editados cá, mas sim, não leio. Se for preciso, também leio espanhol, mas não leio francês. Tu és aquela amiga a quem estão sempre a perguntar sugestões de livros, não é? Sim, sempre. Mas olha, eu gosto muito de dar sugestões. Desde pequenina que gosto de dar sugestões. Desde que havia o portfólio, havia na escola, não sei se tinhas isso, uma coisa que era o portfólio. Sim. Que tinhas que escolher um livro e apresentar à turma. Sim. E isso era o ponto alto da minha vida. Eu ficava a semana inteira a escolher qual é que é o livro. Na altura era miúda, não era o Poirot. E então lembro-me também, pronto, assim, alguns livros. E era assim o grande momento, era ir apresentar à minha turma e convencê-los. Vocês têm que ler isto. Adorava. Aí estavam as vendas. Dizias que não tinha jeito para vendas, mas se calhar aí para tinha livros, jeito. Para convencer pessoas a ler livros, acho que é assim aí, grande tema. Afinal havia alguma coisa que te levou àquela formação. Olha, queria também falar contigo sobre sexismo e machismo, porque tu és uma mulher de 31 anos, de acordo com os padrões vigentes, és uma mulher bonita, loira e és escritora. Ainda há um padrão daquilo que é ocupar uma função intelectual como esta, e tu notas isso? Notas, por exemplo, surpresa por parte de algumas pessoas pelo facto de escreveres livros e depois teres uma certa figura, há um comentário, há um olhar? Isso existe? Existe, não é? Existe. Mas acho que não é exclusivo de um certo padrão, ou seja, há sempre preconceitos de um tipo ou de outro, não é? E o meio literário é um meio muito preconceituoso, mas acho que pode haver preconceitos a ver com classe, a ver com questões
machismo, sem dúvida, que ainda é notório. Um certo paternalismo também, vou sentindo isso. Ou seja, Sim. acharem que sabem melhor do que tu ou darem conselhos não solicitados, é esse, Sim, esse sim, género sim. de. Sim, sim, bastante, bastante. Em certos casos, e eu estou a estudar, estou a fazer um mestrado e a coisa que eu mais gosto é de aprender sobre literatura e sobre arte, mas literatura em particular. Portanto, evidentemente que há muitas pessoas que sabem muito mais do que eu, e ainda bem. E é por isso que eu gosto de aprender também. Gosto de aprender com quem sabe muito mais do que eu. Mas há um paternalismo brutal neste meio. Falo deste meio porque é um meio que eu conheço. E entristece-me um bocadinho, mas Como é acho que ele se que vê? Dá-me assim um exemplo. às vezes tu sentes em mesas, em debates, formas como em comparação com outros autores és apresentada. E Sobre outros discorrem uma série de sim, coisas e sobre ti, é isso? sim, isso é muito comum. Mas pronto, eu acho que a única maneira de lidar com isso é continuar a escrever, continuar a estudar. ahm, e acho que a escrita é um espaço de resistência desse tipo de discurso que é constante e desde sempre que as mulheres escrevem que há esse tipo de discursos. A questão de relacionar com a aparência também é histórica e está muito bem documentada e felizmente há muitas pensadoras e pensadores, mais pensadoras neste caso, a apontar isso e a falar sobre isso. E eu acho que é um campo ideal, o campo da escrita. Ou seja, é um assunto que me parece muito rico, é um assunto sobre o qual também tenho andado a escrever e parece-me o campo ideal para debater esse tipo de ideia. Quando dizias de classe também, é no sentido de o meio literário ainda é um meio visto como para pessoas mais privilegiadas, mais detentoras de uma certa intelectualidade, é isso? Eu acho que sim, sim. Sempre foi, não é? Está menos, mas ainda existe muito, sim, também noto bastante. Isso vê-se nas pessoas a quem é permitido entrar ou Eu nas acho que pessoas. é um meio elitista, snob, hum, e, e isso nota-se bastante, sim, em conversas, em coisas que vamos sabendo, mas eu acho que tudo isso acaba por ser extra literário e não me interessa tanto. Cada vez mais quero concentrar naquilo que as pessoas escrevem. Há pessoas maravilhosas a escrever de todas as classes, todos os géneros, todas as. E em relação aos Ah, temas, por exemplo, ainda há muito preconceito com os livros escritos, aquilo sobre o qual as mulheres escrevem e aquilo sobre o qual os homens escrevem. Ainda há não falo em Portugal, falo em geral. uhum. Ainda há muito essa ideia daquilo que uma mulher pode e deve escrever. Durante muitos anos, aliás, as mulheres tinham que assinar com Com nomes nomes masculinos. masculinos. Sim, porque eu acho que lá está, é o tipo de coisas que se vai notando em subtileza. Já não está tão evidente, já ninguém vai dizer isso, acredito eu, não é? Como antes acontecia. Aliás, nós estivemos num festival juntas, eu falei até sobre isso, sobre um ensaio da Anne Carson em que ela fala sobre como Aristóteles se referia à voz feminina como uma voz estridente e como já na Grécia Antiga associavam tudo o que era feminino ao que era poluído. Ela faz essa associação entre o papel das mulheres e a poluição, e que tudo o que envolvia as mulheres tinha associações com sujidade, desde logo o sangue menstrual e coisas desse tipo, mas também a própria voz. E a voz, aqui Aristóteles referia-se literalmente ao tipo de voz ser mais estridente, mas há textos antigos que falam sobre pôr uma porta na voz das mulheres, na boca das mulheres, ou seja, silenciá-las. Porquê? Porque incomodam muito, porque
E este é engraçado, porque isto é tão antigo, mas ainda se nota um bocadinho esta coisa. Fala lá aí dos teus assuntos. E porquê esses assuntos? Porque as mulheres, de facto, foram, durante séculos, condicionadas ao espaço doméstico. Portanto, é natural que quando as mulheres começam a escrever, é a partir desse espaço. E é a partir precisamente desse espaço ao qual foram confinadas e ao qual foram subjugadas. E é natural que esse seja um grande assunto e um grande tema para muitas mulheres. Tudo o que seja sentirem-se oprimidas, silenciadas, e é na escrita que se quebra esse silenciamento. Portanto, se esses temas incomodam, que eu acredito que incomodem muito, acaba por ser sobre esses temas que me parece também muito interessante falar. Agora, acho que hoje em dia já não é o caso, mas ainda se nota em certas falas. Já não é um silenciamento, já não é pôr uma porta na boca das mulheres. Nós somos duas mulheres e estamos aqui a falar, e felizmente, mas eu acho que ainda se nota esse machismo e essas tentativas de tentar. Bom, eu estou a dizer que ainda se nota de forma subtil, mas hoje vemos nas redes sociais de forma muito pouco subtil essa tentativa outra vez de recondicionar a mulher ao espaço doméstico, recondicionar a mulher a voz da mulher, tentar que obedeça a um papel de obediência, de subserviência, de docilidade, de uma certa expectativa. Isso infelizmente está outra vez em voga. Mas pronto, agora já me perdi imenso, porque eu começo a falar deste assunto, fico irritada. Sim, é bom porque estás entusiasmada. Isso é bom. Madalena, para terminar, queria-te perguntar, porque sei que também tens algum gosto pelo jornalismo e por entrevistas. Sempre gostas muito de ler entrevistas e de ver entrevistas. Queria-te perguntar, se pudesses fazer uma pergunta a alguém e tinhas a resposta garantida, qual é que seria a pergunta que farias? Uma pergunta a alguém e tinha a resposta garantida? Isto é daquelas que eu devia ter pensado sobre isto. Também não avisei, não é? Eu nunca aviso ninguém das minhas Sim, perguntas. sim. Fica aqui bem claro. Eu gostava, ou seja, o alguém. Ontem depois adormeci logo, mas gosto muito da Susan Sontag. Mas a pergunta é que eu não sei qual é que eu faria. Tenho que pensar melhor sobre isso. Algo assim que tu quisesses saber. Uma questão filosófica, intensa, humana que tu tenhas sobre a vida, sobre... Não, isso tenho muitas, mas eu acho que elas também têm, ou seja, que as pessoas que eu admiro também têm, mas não sabendo a pergunta, porque eu teria que pensar. O improviso não é o meu forte, mas pessoas com quem eu gostaria de falar, embora os seus livros já me digam muito, mas se o meu panteão é Virginia Woolf, Sontag, Marguerite Duras, são tudo mulheres com quem adoraria poder falar. E agora a Anne Carson, que também referi e que gostava que ganhasse o Nobel. Não sei se vai acontecer, mas a pergunta em si não sei. Não sei qual é que faria. Das várias perguntas filosóficas. não. Sim. Disseste que tens muitas perguntas filosóficas sobre a vida. Diz-me algumas delas. Ai, credo, tenho muitas perguntas filosóficas. Não, agora tenho mais perguntas sobre, por exemplo, a literatura. O que é o futuro da literatura? O que é que vai acontecer? Tive agora uma mesa há uns tempos em que o professor que estava comigo decretou o fim da literatura. Disse que achava que com tudo isto da inteligência artificial que a literatura ia acabar, não é? E o que me... fatalista. Sim, o que me angustiou um pouco, embora perceba perfeitamente de onde é que ele está a partir. Em relação a isto da inteligência artificial, eu acho que enquanto um escritor quiser escrever, vai sempre escrever. Por mais máquinas que estejam munidas de todos os livros, possam escrever, acho que nenhuma máquina vai impedir um escritor de escrever, se ele o quiser fazer. Mas uma pergunta que não é nova e que era aplicada à questão do Holocausto, mas que eu acho que é muito válida, que é: o que é que se escreve depois de Gaza, por exemplo?
o que é que nós vamos escrever depois de Gaza? Acho que esta é uma pergunta. Uma pergunta que está constantemente na minha cabeça diariamente, agora, por exemplo. Não sei a quem é que eu a faria, mas faço no geral. Faz a todos nós e a todas nós que estamos a ouvir. Obrigada. Obrigada. Madalena Sá Fernandes. Nós voltamos na próxima semana com mais convidadas, histórias, ideias, pensamentos. Até lá, voltem connosco.